galera, beleza? Vamos hoje de função inversa, beleza? Função inversa. Então vamos ao título, que é o mais importante. Função inversa. Vamos escrever aqui, função inversa. Beleza. Senhores, para a gente estudar a função inversa, eu vou fazer uma breve, mas rápida revisão de função injetora, sobrejetora e bijetora, tá? Depois eu vou cair na função inversa. Então vamos aqui falar da função. Deixa eu botar de preto. Vamos aqui rapidinho falarmos da função injetora. Quando que uma função de A em B ela é injetora? Então vamos botar o conjunto de partida A, lembrando que se é função, né, a definição de função você sabe muito bem, todo elemento da partida tem que estar relacionado com um único elemento na chegada. Todo elemento na partida, ou seja, conjunto A é o domínio, porque ele tem que mandar flecha, né? Não pode sobrar ninguém, porque se sobra alguém, não é função. Só para esclarecermos aí, beleza? Então vamos botar aqui 1, 2, 3. Vamos colocar 1, 2, 3 e 4. Ó, função injetora. Elementos distintos, imagens distintas. Lembra disso? Então, ó, o f de 1 é diferente do f de 2, né? X1 é diferente de 2. Beleza? Ou seja, elementos em domínios distintos geram imagens distintas. Elementos iguais geram imagens iguais. Ou seja, eu não tenho dois elementos diferentes compartilhando a mesma imagem. Senão não seria função injetora. Então, esse exemplo que eu acabei de colocar é um exemplo de uma função injetora. Vou até colocar aqui a definição, né? F quando x1. Não gosto de colocar muita definição, não, que de repente você vai ficar achando que está difícil. Mas vamos lá. x1 diferente de x2, isso vai implicar que f de x1, ou seja, imagem, é diferente de f de x2, né? Que é a imagem de x2. Imagem de x1, f de x1. Imagem de x2, f de x2. Ou seja, na partida temos elementos distintos, imagens distintas. Pronto, isso é a definição de função injetora. E temos aí o exemplo da nossa função injetora. Então, isso é uma função injetora. Aí você deve estar se perguntando, mas Matias, vou até pintar de azul, sobrou um elemento aqui, ó, na chegada. E daí? Sobrou elemento na chegada, não fere a definição de função injetora. Função injetora é só elementos distintos, elementos no domínio distintos, geram imagens distintas também. Beleza? Só isso. Espero que você tenha entendido aí. Agora vamos avançar aqui, vamos falar do número 2. Número 2. Deixa eu ver como é que eu botei aqui. Só para descer aqui. Função, fazer igual. Modelo, né? Sobrejetora. Função sobrejetora. Uma função f de A em B será chamada de sobrejetora quando, vou botar aqui o nosso diagrama, que aqui fica muito mais fácil para você entender. Ó, vou botar aqui um simples, né? 1, 2, 3. Vou criar aqui um conjuntinho. 1, 2, 3. Vou botar mais um elemento aqui. Ó, preste atenção. Ó, 1 manda para o 1. 2 manda para o 1 também. 3 manda para o 2 e o 4 manda para o 3. Aí você deve estar pensando assim, caraca, Matias, essa função aí, ela não é injetora. Por que não é? Porque f de 1, imagem de 1 é 1.
E a imagem de 2 também é 1. Ah, muito bem, está prestando atenção. Não é injetora. Elementos distintos não mandaram setas, ou seja, não tem imagens distintas. A imagem é igual, a imagem é 1. Ou seja, não é injetora, mas aqui não é o caso. Estou analisando se ele é sobre-ejetora. Só para analisar aqui. Beleza, muito bem. Você está atento, micróbio. Vou botar até aqui do lado. Não é injetora. Não é injetora. Parabéns, micróbio. Você está atento. Agora vamos ver se ela é sobrejetora. A definição de sobrejetora. A definição de sobrejetora é o seguinte. A função será sobrejetora quando o conjunto de chegado B, no caso aí, for igual ao contradomínio. Contradomínio. Deixa eu apagar aqui. For igual ao contradomínio. Contradomínio. O que significa isso, Matias? O conjunto de chegada, todo ele tem que receber flechas. Simples assim. É o que está acontecendo aqui, ó. É só você olhar quem é a imagem. Imagem da F. A imagem da F é quem recebeu flecha. 1, 2 e 3. Agora eu te pergunto, quem é o contradomínio? Quem é o contradom de F? É o conjunto B, que é 1, 2, 3. Ou seja, quando isso for igual, ou seja, imagem de uma função f coincidir com o contradomínio, vou botar B não, que vou particularizar, né? Contradomínio. Quando isso acontecer, meu amigo, nós temos uma função sobrejetora. Aí você deve estar se perguntando aqui, ó. Deixa eu mostrar para você o negócio. Matias, então essa função que você deu exemplo de injetora, ela não é sobrejetora, né, Matias? Porque sobrou elemento aqui, ó, o 4 não recebeu flecha. Ou seja, a imagem, ó, até botar aqui, eu cheguei a botar? Não. A imagem dessa função no primeiro exemplo é 1, 2 e 3. E o contradomínio, vou botar aqui, dá o plus, né? Contradomínio de F é o 1, 2, 3 e 4, que é o próprio conjunto de chegada. Ou seja, não coincidiu. Olha na telinha aí. O que nós podemos dizer? Que ela é só injetora, somente injetora. E a de baixo? Ela é somente sobrejetora. Por que ela é somente sobrejetora? Porque dois elementos distintos geram a mesma imagem, ela não é injetora. Beleza, matatias pataracos do conhecimento. Agora vamos ao final da análise. Número 3. Função bijetora. Escrevi função, vou escrever função também. Arebaba, microbianos. Função bijetora. Uma função f de A em B será chamada de bijetora quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Pô, Matias, isso é fácil demais. Para que você está revisando isso? Ou seja, para ela ser bijetora, ela tem que ser de verde. Ela tem que ser injetora e sobrejetora. Bom, só isso. Então, beleza. Então, elementos distintos têm que gerar imagens distintas e não pode sobrar ninguém na chegada. A imagem tem que ser igual ao contradomínio. Pronto, só isso. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vamos fazer as setinhas aqui agora. 1 mandar no 2.
2 manda setinha no 1, que a imagem de 2 é 1. 3 manda no 3. 4 manda no 4. Ou seja, elementos distintos geram imagens distintas. Dá uma olhada aí na telinha. Ou seja, injetora. Todo conjunto de chegada recebe flecha, ou seja, o contradomínio é igual à imagem sobre a ejetora. Que podemos concluir que essa função é uma função bijetora. Beleza? Olha aí, função bijetora. Eu vou até colocar aqui, ó. A imagem de f é igual ao contradomínio. Imagem de f é igual ao contradomínio. E vou colocar aqui só de raiva, ó. F de 1 é diferente de f de 2, que é diferente de f de 3, que é diferente de f de 4, ou seja, 1 é diferente de 2, que é diferente de 3, que é diferente de 4, ou seja, olha lá, elementos nos domínios, elementos no domínio diferentes geram imagens diferentes, cada um com uma setinha. Pronto, essa é a função bijetora. Agora é que vem o plus. O que nós vamos estudar hoje é função inversa. Só que a função inversa, vou até escrever de novo o título aqui, a função inversa só vai existir inversa se for função, vou escrever bem grande aqui, função só vai admitir, né? Só vai admitir inversa as funções bijetoras. Fora isso, não vai ter inversa. Ah, então a gente só pode calcular a inversa das funções bijetoras, Matias? Exatamente. Caraca, matatis pateraca do conhecimento. Então vamos lá em cima. Vou só botar aqui a definição de função inversa rapidinho. Ó, f de A em B é uma função bijetora. Função bijetora. Então, a f de menos 1 de B em A é a função inversa. Função inversa. Olha lá. Função inversa. Então, a função inversa, ela tem esse menos 1zinho aqui em cima do f. E, ó, repare que troca, ó. Olha aqui no quadrinho do Matias. Olha que coisa linda. Preste atenção aqui, hein? Preste atenção aqui, hein? O que é partida vira chegada. O que é chegada vira o quê? Partida. Maneirão, né? Claro, a inversa vai trocar. Que é conjunto de partida. Vira chegada, que a chegada vira partida. Só isso. Ah, Matias, vamos lá analisar ali as outras funções. Por que é uma função? Por que uma função, quando ela é só injetora, ela não pode ser função inversa? Veja bem, ó. Vou só fazer o seguinte, vou pegar uma seta azul. Ó, para ser inversa, o B vira partida e o A vira chegada. Então vamos lançar a seta de volta, ó. Pá. Tô lançando aqui no azul, ó. Quem é partida? Não é o B? Não é o B que é partida agora? Ah, tá sobrando elemento. Peraí. Todo elemento da partida tem que estar relacionado, calma. Não vai ser nem função. Ou seja, quando eu fizer a inversa, nem função é. Por isso é que não admite. Por isso é que não admite inversa quando a função é só injetora. Viu? Maneiro, né? Ah, é porque quando eu faço a inversa, olha lá, sobre o elemento na partida, fere a definição de função, logo não é função, não admite inversa. Vamos ver agora a função sobre a ejetora. Vamos fazer a volta, ó. Vamos calcular f de menos 1, quer dizer, calcular não. Vamos botar as setinhas, vamos mandar as setinhas de volta, olha só. Preste atenção agora que deu... Ah, Matias, aí todo mundo lançou flecha, mas olha só. Um elemento, o 1, ele mandou duas setas. Ele tem duas imagens, também feriu a definição de função. Um elemento com duas imagens, você sabe que não pode.
Muito bem, Matias, é verdade. Todo elemento da partida tem que estar relacionado com um único elemento no conjunto de chegada. Olha lá, quando eu faço a volta aí, ó, o 1 tem o 1 de imagem, tem o 2 de imagem, um elemento com 2 imagens. Não pode ferir a definição de função, ou seja, uma função somente sobrejetora também não admite inversa. Agora vamos ver a bijetora. Vamos fazer a voltinha aqui da bijetora. Caneta azul. Ó, preste atenção. E caramba, pode escrever lá, todo conjunto de partida agora, o B, né? Mandou seta, não sobrou ninguém, e cada um mandou uma única seta. Ah, todo elemento na partida está relacionado com um único elemento na chegada. Ok? Ok. É isso aí. Viu? Isso é definição. Por isso é que a função bijetora, ela admite inversa, viu? Por isso que quando a gente vai falar de função inversa, a gente tem que voltar e falar de função bijetora para você, senão você fica confuso, tá? Ou seja, para se calcular, né, e tentarmos encontrar uma função inversa, a gente tem que primeiro, né, garantir que aquela função que a gente quer calcular a inversa é uma função bijetora. Ah, se ela for bijetora, a gente sabe que tem inversa. Ah, garoto bom! Ou seja, função inversa é uma função bijetora. Função inversa é uma função bijetora. Então aqui é a setinha de duplo sentido. Ah, matatias patarai. Eu fiz uma baguncinha aqui, né? Ah, Matias, então você está me dizendo que só vai admitir inversa as funções bijetoras, exatamente. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui de uma função. Pegar um exemplo aqui, f de x igual a x mais 1. Função do primeiro grau. Vamos pegar partida. Vamos pegar aqui. E aqui a chegada. Vamos botar 1, 2, 3, 4. E aqui nós vamos colocar 2, 3, 4 e 5. Ai, Matias, que moleza, hein? Ó, essa função aqui é a função que você já conhece, que você já estudou comigo, é a função do primeiro grau, função afim, não é isso? Então aqui a gente sabe que essa função, a função afim, já estudei com vocês, é uma função bijetora, admite inversa, né? Vamos calcular, vamos ver a imagem, né? Vamos ver o f de 1, o f de 1 vai ser 1 mais 1, ou seja, vai mandar setinha para o 2. Não é isso, Matias? Estou pegando só um exemplo aqui, tá? Vamos calcular o f de 2, 2 mais 1, 3. Depois eu ligo. Vamos calcular o f de 3, joga 3 aqui, ó. 3 mais 1, 4. E por último, o f de 4. 4 mais 1, 5. Agora vamos mandar as setinhas de vermelho. 2 vai no 3, 3 vai no 4 e o 4 vai no 5. Olha lá que bonitinho. Viu o exemplo? De uma funçãozinha linda, ó, com seus pares ordenados 1, 2, 2, 3, 3 vai no 4 e o 4 vai no 5. Olha que lindo, ó. Ó, função f de x igual a x mais 1, uma função afim, né, conhecida nossa. Já te adiantando, toda função afim, né, do primeiro grau, né, ela admite inversa, ou seja, ela é bijetora, tá? Beleza. Agora ali, ó, olha aí, vamos calcular a inversa dela? Quem seria a inversa? Vamos botar azul, ó. Ó, admite inversa? Admite, olha lá. Olha lá, admite a f de menos 1? Admite. Como é que eu faço agora para encontrar essa f de menos 1? Isso é que é a pergunta. Mas eu sei que se eu inverter aqui, ó, esses pares aqui invertidos, eles fazem parte da f de menos 1. Olha lá, que é o 2, 1, 3, 2, 4, 3 e 5, 4. Beleza? Se eu inverter, eu sei que os pares invertidos, né, vão pertencer à função inversa. Agora, como eu faço para calcular a f de menos 1 desse exemplo aqui que eu acabei de
colocar para a gente? Primeira coisa, vamos aqui analisar. F de x é igual a x mais 1. Uma função do primeiro grau, função afim, que é uma reta. Não é isso? Que tem inversa porque ela é bijetora. Daqui a pouco eu te mostro por que ela é bijetora. Cara, já que ela tem inversa, como é que eu faço para calcular a inversa dela? Ó, você sabe que isso aqui, né, é o domínio. E o f de x, mais conhecido como y, é a imagem. Então, y é igual a x mais 1. Já que essa função admite inversa, eu vou trocar. Aí você sabe que vai trocar, né? Já vi para você com o diagrama que tem que trocar. O que é domínio vira imagem, que a imagem vira domínio. Então aqui, ó, o que é domínio vira imagem e o que é imagem vira domínio. Mais 1. Olha lá. E agora eu vou isolar esse novo y aí. Vai ficar menos y, passo o x para o outro lado, menos x mais 1, multiplico por menos 1, olha lá. Ou seja, troco agora, f de menos 1 de x é igual a x menos 1. Ou seja, quem vai ser a função inversa de f de x igual a x mais 1? F de menos 1 de x igual a x menos 1. Ah, mas é só trocar o sinal do coeficiente linear? Não. Isso aqui é uma coincidência. Beleza ou não? Tranquilo? Deixa eu ver quantos minutos de aula. Beleza, tá bom. Gostou aí do cálculo? Na verdade, era para ter aberto um cálculo, né? Pra gente fazer, mas eu peguei logo um exemplo aqui. Aí, peguei exemplo aqui de uma funçãozinha, né, que eu já sabia. Uma função do primeiro grau, que é bijetora. Joguei aqui 4 valores aqui no conjunto A, botei a setinha, joguei para cá, fiquei bonitinho. Depois eu fiz a interrogação para a gente calcular a função inversa. Mas por que a função do primeiro grau ela é bijetora? Caramba, essa pergunta é uma coisa de louco. Quer ver? Vou te mostrar agora que você merece. Você merece, micróbio. Olha aqui. Preste atenção. Ó. Preste atenção. Aqui é o eixo Y, o eixo das ordenadas, e aqui é o eixo X, é o eixo das abscissas. O X é a partida e o Y é a chegada. O X está o domínio e o Y está a imagem, não é isso? Então, claro que o Y, eu estou falando que é a imagem porque se trata de uma função, né, que é sobrejetora, ou seja, todo mundo vai receber, então o Y é a imagem, não vai sobrar ninguém. E se trata de função, como se trata de função, né? A partida que é o x, todo mundo tem que mandar seta, ou seja, por isso que o x é o domínio, tá? Então vamos lá. Agora, com as devidas explicações. Deixa eu pegar aqui uma reta qualquer e vou passar aqui para os senhores. Ó. Vou pegar essa funçãozinha aqui boba aqui. Tá, beleza. Ela continua, né? Vamos dar uma paradinha para a gente estudar. Então vamos lá. Cara, olha aqui, vamos pegar aqui o 0. A imagem de 0 é esse cara aqui. Então, vou botar aqui, pá. A imagem de 1, você vai lá no gráfico, joga para cá, é esse outro cara aqui. Que é esse ponto aqui, que eu não sei quem é. Mas vamos lá, analisar. A imagem de 2, ó, é esse outro cara aqui. Matias, o que você está querendo dizer com isso? Vamos pegar aqui menos 1. Quero dizer com você, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, ó, olha aqui a imagem aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ela é injetora, porque elementos distintos vão ter imagens distintas. Ah, é verdade. Então pega um cara aqui, ó, não tem como ter uma imagem igual, não tem como ter a mesma imagem, porque esse gráfico é uma reta, ou seja, quando eu vou aumentando aqui, ó, o domínio, a imagem também vai aumentando, vai mudando. Beleza, entendi. Matias,
Agora, por que essa função ela é sobrejetora? Porque todo conjunto de chegada recebe flecha. Essa é uma função de R em R. Essa é uma função de R em R, ou seja, a partida é R e a chegada é R. Ou seja, claro que essa função ela continua, né? Ela não vai parar aqui, ela vai embora. Isso aqui também. Vai embora. Ou seja, todo elemento que eu tiver no domínio, eu vou ter sempre uma imagem. Não vai ter ninguém sobrando. Não vai ter um cara aqui no eixo vertical, no eixo Y, que não vai receber uma flecha, entendeu? Todo mundo vai receber flecha. Ah, caramba, então, por isso é que a função afim, por isso que toda função afim, só se tiver alguma restrição, né, alguma questão, né, o cara botar lá que não pode, que a imagem vai de tanto a tanto, né, o domínio muda aí um pouquinho, mas, em regra, toda função afim, ela é bijetora. Beleza? Logo, ela admite inversa. Beleza? Então, ó, vamos fazer mais um exemplo aqui. Na verdade, se você quiser aprender um macete aqui bom para calcular quando uma função ela é injetora, é só você traçar retas paralelas ao eixo X. Cortou em mais de um ponto a reta, não é injetora. Olha lá, a função do primeiro grau, você corta, só vai cortar em um ponto. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Estou falando no caso da reta, tá? Olha lá, só cortou em um ponto. Agora, se você imagina que a função do segundo grau, que é uma parábola, ó, a função do segundo grau é uma parábola, ó, ela não é injetora. E quando você for traçar uma reta paralela ao eixo X, ó, olha lá, cortou em mais de um ponto. Pode escrever, então, a função do segundo grau, ela não é injetora. Se ela não é injetora, ela não é bi. Se ela não é bi, ela não admite inversa. Entendeu? Então aqui, ó, a imagem desse cara aqui, vamos supor que aqui seja menos 1. É igual a imagem desse cara aqui, vamos supor que aqui é 5, olha lá. E vamos supor que aqui seja 2. Olha lá, menos 1 manda seta para o 2 e o 5 manda seta para o 2 também. Dois elementos distintos com a mesma imagem, não é injetor, ou seja, não admite inversa, não tem como calcular a inversa. Ah, Matias, entendi esse macetão maneiro aí. Então vamos aqui calcular mais uma função inversa. 2x menos 3 sobre 4. Isso aqui é uma funçãozinha do primeiro grau. Já sabemos que toda função do primeiro grau ela é uma função bijetora, admite inversa. Então aqui, ó, esse cara aqui eu vou chamar de x, vou trocar. E esse cara aqui eu vou chamar de y, vou trocar. Então o que é domínio vira imagem, o que é imagem vira domínio. Então vai ficar x igual a 2y menos 3 sobre 4. Aí, sobre 4. Coloco 1 aqui embaixo, multiplico em cruz credo, vai dar 4x é igual a 2y menos 3. Isolo esse y para encontrar a função inversa, menos 4x menos 3. Agora multiplico por menos 1, vai dar 2y igual a 4x mais 3. Quem vai ser y? Y vai ser igual a 4x mais 3 sobre 2. Y vai ser 4x, ou seja, f de menos 1 de x é igual a 4x mais 3 sobre 2. Esse é o cálculo da função inversa. É assim que se calcula a função inversa. Beleza? A gente troca o x com y e isola o y da função inversa, né? Na função, é claro, na função, né? Que a gente está usando aqui a função do primeiro grau. Vamos pegar um outro exemplo aqui de uma outra função. F de x igual a x mais 1
sobre x menos 2. Opa, essa aqui é uma função que ela tem uma restrição, ó. O x tem que ser diferente de 2. Por quê? Porque se o x for 2, vai dar 0 no denominador. Então, essa função aqui, ó, ela tem uma restrição. Toda função que tem denominador, tem raiz, ela tem restrição. Ok? Beleza? Então, x não pode ser 2. X não pode ser 2. Então, o domínio aí tem uma restrição, né? O domínio dessa função são todos os reais, né? Menos o 2, porque o 2 invalida. Mas beleza, vamos achar agora aqui. F de x, que é y, eu vou chamar de x. E o x eu vou chamar de y. Então, vai ficar y mais 1 sobre y menos 2. Coloco 1 aqui embaixo. Multiplico o cruzado. Vai dar x que multiplica y menos 2. E 1 que multiplica y mais 1. Isso aqui eu faço chuveirinho. Vai dar x vezes y, xy, menos 2x igual a y mais 1. Não é isso? Passa esse y para cá, vai ficar xy menos y é igual, passo 2x para lá, mais 1. Coloco o y em evidência, x menos 1, 2x mais 1. Então, isolo o y, vai ficar quem? 2x mais 1 sobre x menos 1. Essa é a função inversa da função f de x. Ou seja, olha aí, queridão. Viu como é que é fácil? Olha lá, a função f de x igual a x mais 1 sobre x menos 2. A inversa dela é a f de menos 1 de x. 2x mais 1 sobre x menos 1. Legal, né? Gostou? Caramba, Matias, aqui também nessa função aqui f de x, essa função aqui é a inversa, ela também tem uma restriçãozinha aqui, que é o 1. Não pode ser o 1. Claro, porque o 1 menos 1 vai dar 0. Gostou da nossa funçãozinha aqui? Bacana, né? Então aqui a nossa função, vou só grifar aqui, nosso exemplo. Claro que a gente vai aprender isso fazendo exercício, né? Que, né, calcular a função inversa é bem tranquilo, é praticamente uma receita de bolo, você troca o x com y e joga lá e arrebenta, meu querido. E para ser inversa, tem que ser bijetora, né? E a gente fez exemplos aí de função do primeiro grau, função afim, que é uma função bijetora, logo ela admite inversa. Então, a gente só vai calcular a inversa se ela for bijetora. Beleza? Vamos fazer mais um último exemplo para a gente se adiantar. Vamos fazer mais um último exemplo. Fazer um último exemplo aqui do cálculo da função inversa. Então você já sabe como faz, né? Vamos pegar aqui um f de x igual a x menos 1 sobre 2. Isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Admite inversa. Eu vou trocar aqui, ó, o y vou chamar de x e o x eu vou chamar de y. Pronto, isso aqui é o que você tem que fazer para encontrar a função inversa. Pronto, e aqui é só resolver aqui. Multiplicar cruzado, 2x igual a y menos 1. E agora 2x igual a y menos 1. Agora você vai isolar, vai passar para o outro lado o y que você quer agora tirar em função desse y aqui. Vai jogar o x para lá, vai só fazer álgebra básica aqui. Vai multiplicar por menos 1. Pronto, ó. Tá vendo esse cara aqui? Olha lá. 2x, olha lá, olha aqui, 2x mais 1 é a função inversa. Caramba, Matias, x menos 1 sobre 2, a inversa é 2x mais 1? Exatamente. Olha aí que lindo. Eu botei tipo um é de errado, né? Eu tenho feito isso. Não é de errado, né? Ah,
Qual a inversa da função f de x igual a x menos 1 sobre 2? Vou botar aqui nomenclatura, vou botar aqui o símbolo correto. F de x, f de menos 1 de x é igual a 2x mais 1. 2x mais 1. Viu? E a função f é f de x igual a x menos 1 sobre 2. Entendeu o mecanismo aí? Espero que você tenha entendido. Vamos para o nosso próximo tópico, beleza? Que será a função composta. Fica ligado na telinha aí. Grande abraço.